Eras imensas transcorreram. Como é que o tempo, né? Que é a marca do movimento da matéria, que agora nós estamos estudando evolução em 2000, viu, gente? Agora nós estamos na evolução em 2000. Então, o tempo é o movimento da matéria. Tanto é que o nosso tempo é movimentação de quê? Do planeta. Em torno do quê? O nosso tempo calculado aqui de relógio é o movimento do planeta. Então, se o elétron faz um movimento em torno do núcleo atômico, esse é o tempo do elétron. Qual é a velocidade do movimento do elétron em torno do núcleo atômico? Vai saber. Não vai ser eu que vou articular isso aqui, o físico aí pode falar para nós, hein? Que é o tempo que o planeta faz em torno do Sol numa dimensão eletromagnética extremamente grande. O núcleo do Sol, ele é um núcleo de extensões planetárias, tem um conjunto de planetas em torno dele, formando nas bases da sua estrutura um corpo parecido com o elétron, que tem um número de eletrosferas, e conforme o número de eletrosferas, ele é uma substância dentro da tabela periódica. Se o planeta é um dos elementos em torno do Sol, e o Sol é o seu núcleo, com uma família de planetas em torno dele, quem distancia muito nessa dimensão vai enxergar o que lá na frente? Um desses elementos da tabela periódica. Então nós podemos quantificar o Sol com sua família de planetas como um estado de substância numa grande tabela periódica, em que quanto maior é o núcleo solar, com um conjunto de planetas em torno dele, em maior quantidade, ele terá uma qualificação em níveis de sistema planetário, em qualidades diferentes, tanto assim como os elétrons. Quanto maior o número dele em torno do Sol, maior é a substância em sua qualificação perante outros de menor estatura. Na nossa tabela periódica, o elemento mais simples é qual? O hidrogênio, que consegue colocar só um elétron em torno do núcleo. Imagina um sistema planetário que só carrega um planeta. Ele é o hidrogênio dos sistemas planetários. Vai saber o que é isso que eu estou conversando com você? Tem hora que as coisas extrapolam demais, né? Vai saber quem trouxe para mostrar a dimensão das coisas. A gente foi tomando, eu fiquei tentando me posicionar em relação a essa dimensão. É fantástico. E ver, quem sabe, né? A tabela de sistemas planetários, qual que é o padrão das nossas condições, né? Então, nós começamos a falar do tempo, né? Porque vai saber o tempo de um elétron circulando em torno do núcleo. A gente tem até que ter essa curiosidade. Qual é o cálculo que se faz desse movimento? Porque se o planeta faz esse, a gente nem sabe se o
campo da eletrosfera, se todos os elétrons funcionam com a mesma velocidade conforme a distância do núcleo, modificando os tempos planetários do sistema solar, que nós sabemos, por exemplo, que tem planetas que podem fazer, como a Terra faz 365 anos em torno do núcleo, existem planetas, por exemplo, que são 680, 90 anos, 90 dias, né? Não sei como é que a coisa funciona. Isso quer dizer que lá é o dobro de tempo em que o Sol, a Terra... E será que na eletrosfera a coisa pode ser idêntica? É uma indagação que a gente tem que fazer, né? Dentro dessa relatividade de tempo, em que os elementos que estão no planeta Terra, os corpos, né, como o nosso corpo, e os corpos que estão no planeta, eles sofrem essas contingências do tempo que o planeta percorre em torno, seja através da ação de atritos, de desgastes ao longo do tempo, com a ação de elementos atuando sobre o corpo, né? Tudo isso inserido nesse movimento, e entre os elementos que nós calculamos é o tempo. Então ele está falando assim: eras imensas transcorreram na perspectiva planetária. O que é uma era imensa na perspectiva interplanetária? Não há uma relatividade nesse sentido? Mas aqui para nós há uma significação de desenvolvimento, de crescimento, né? Então, eras imensas transcorreram. E esse princípio inteligente, destinado a crescer para a glória da vida, então, o Criador criou um ser que vai crescer para a glória da vida. Gente, não vale a pena alimentar a raiva de ninguém, porque todo mundo vai crescer. Ué. Não seria uma vergonha muito grande de nós depois encontrar lá na frente e falar assim: olha, ele me deu uma raiva para você, e ele vai crescer do mesmo jeito, igual a gente vai crescer, né? Então, para que perder tempo com isso, com essas bobagens, né? Porque todos nós estamos destinados à glória da vida. O princípio inteligente, o espírito humanizado, né? Todos. Esse princípio inteligente, né? Destinado a crescer para a glória da vida, em dois planos distintos de experiência. Então, novamente, a unicidade tecendo a matemática da evolução. Do número 1 nós fazemos o número o quê? Que é o 1 somado. Então, o número 2 já é uma experiência múltipla, em campos distintos de experiência. Um campo mais rarefeito e um campo mais o quê? Densificado. Nós chamamos o campo densificado de matéria. E o campo mais rarefeito de quê? Espiritual, plano espiritual. Então o que é o campo material? É o campo espiritual somado com o plano espiritual, que densificou a energia para formar o número 2. E se eu somar mais um número, vai ficar mais o quê? Mais denso em relação ao 2. Não é assim? Olha a ciência da matemática aí. Porque no fundo a matemática se reduz a um único número. Qual que é o número que a matemática simplifica-se como um número da matemática? O número 1. Né? Aí alguém vai perguntar do zero, eu não faço a menor ideia. Porque fizeram zero. Você mesmo falou que tem os positivos e os negativos. Isso. Aí, ó. Né?
Você vê, vai entrar na mente matemática do Criador. Que os matemáticos só interpretaram a divina presença através dos números, como os poetas interpretaram a divina presença através da rima. É assim como o pintor interpreta o Criador através da cor e da forma. O que nós somos no fundo? Interpretadores da essência divina, utilizando diferentes métodos para falar a mesma coisa, né? Então, em dois planos distintos de experiência, quando se mostra ativado em constituição mais complexa. O que é uma constituição mais complexa? Um corpo mais elaborado. Então eu sou constituído com uma complexidade. O nosso organismo físico, ele é complexo, gente? Não é complexo? Toda vez mais nós vamos nos colocar numa complexidade. Vamos voltar para a matemática. Da simplicidade do 1 mais 1, nós chegamos a quantas funções, a quantas elaborações mais complexas. Vai entender o que é trigonometria, na complexidade, por exemplo, quimicamente falando, de uma constituição orgânica mais complexa. Provavelmente, né, quando a gente entra no sistema nervoso e na funcionalidade do sistema nervoso, nós estamos tratando dos campos mais complexos das contas matemáticas. Então, quando você vê a complexidade do sistema nervoso, biologicamente falando, quimicamente falando, qual é a estrutura matemática que vai traduzir essa funcionalidade? Uma matriz? Não é assim? Porque tudo é a mesma coisa. Mas vai pegar uma coisa simples ali, né? Uma coisa simples biologicamente falando. É matemática mais o quê? Rudimentar. Isso quer dizer que provavelmente nós somos uma matemática viva no próprio organismo. E que o universo, no seu conjunto mais complexo, é a matemática mais complexa que nós podemos compreender. Assim como as notas do piano, formadas por toques simples no primeiro momento, você pode construir o quê? Uma sinfonia, matematicamente falando, de matriz. Tá vendo que tudo passa pelo mesmo princípio? Então, ó, ativado. Então eu estou ativando alguma coisa de mim, e essa ativação em constituição. Então eu estou ativando alguma coisa, eu vou revestir essa ativação em complexidade, em materialidade complexa. Tá claro? Né? Recebe desses mesmos arquitetos da sabedoria divina os dons da reprodução mais complexa nos cromossomas ou concentrados fluídicos magnéticos especiais. Então veja bem, concentrado então é o que? Matemática complexa. Não é mais 1 mais 1. Então, na organização de complexidade, 1 mais 1 é diferente de 1 vezes 1, 1 vezes 2. 1 mais 1 é a atração molecular simples. 1 vezes 2 já é uma multiplicação mais complexa em relação à somatória.
né? Divisão celular é o quê? A própria palavra fala de quê? De matemática. Como tirar a matemática da realidade complexa do desenvolvimento espiritual? É assim? E se retratar é através do tempo. Então, na própria matemática tem um símbolo de tempo muito complexo. Qual que é? O infinito. Isso quer dizer que 1 mais 1 é o minuto, o segundo, a metria das contagens limitadas iniciais. Forças essas que se conjugam no processo de desenvolvimento da alma, né? Concentrado fluídico magnéticos especiais. Especial por quê? Porque ele é especialista naquilo. No nosso caso aqui, nós estamos falando de reprodução, que é uma singularidade de um conjunto de valores separados de um outro conjunto de valores. Hoje nós estamos falando aqui de matemática, de para mostrar que tudo é evangelho, gente, que é espiritualidade, né? Então a gente aprende as coisas muito fragmentadas. Aí você vai vendo, concentrado fluídico magnético é o quê? Concentrado é o quê, gente? Somatória, multiplicação, né? Olha os fundamentos da matemática aí, né? A se retratarem através do tempo para reflexão constante. Então, quando a gente olha os programas simples de computação, não é nada mais do que o reflexo condicionado ou condicionamento repetido que nós fazemos no processo da evolução. Não é à toa que quem estudou lá a computação descobriu que é binominal, repetição. Eu quero que uma máquina funcione repetida, eu estou fazendo o quê? Condicionamento. Ó. Igualzinho quem? Igualzinho isso? Espírito. Não tem diferença nenhuma. Mas vai saber, vamos lá de novo, na matemática qual é o tipo de matéria, falo matéria estudada, que gera um condicionamento de repetição. Deve ter. Não é assim? Pela reflexão constante no campo celular. Então o que é campo celular? É conjunto de elementos circunscrito a uma linha em decorrência da outra. Vamos lá na matemática dos conjuntos. Campo celular é um conjunto. Campo das partículas é outro. Campo vegetal é outro. Campo animal é outro. Campo humano é outro. Vamos no campo humano. Conjunto dos campos do campo humano. Tem razão, tem sentimento, tem arte, tem conhecimento científico. Tem campos dentro de campo. A família não é um campo dentro da humanidade? É um conjunto dentro do conjunto, que na sua metria, não é assim? Pode representar forças conjugadas matematicamente, operando num campo único, cuja complexidade, não é assim? Vai dizer de algo que nós não entendemos. Começando lá no início do quê?
Um mais um. Né? É o que nós estamos falando de campo celular. Ó. Concentrações essas que, por falta de terminologia adequada no dicionário humano, baratearemos quanto possível, comparando-as aos moldes fabricados a serviço de função na oficina topográfica, que é a forma, né? Você quer fazer um ovo de Páscoa, você tem que fazer um molde da forma, não é assim? Viu que nós só sempre repetimos a mesma coisa na vida? Né? Os cromossomas, estruturados em glândulos infinitesimais de natureza fisiopsicossomática. Então eu estou ajustando dois campos integrados, físio e psico, conjugados entre si para formar um corpo de manifestação. Nós não somos corpo e mente aqui? Nós somos reflexo dessa natureza somada, de dois campos de experiências conjugadas. Nós chamamos de quê? Corpo e espírito. Então, ó, a ciência fala que não acredita no espírito, mas acredita na mente. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Nenhuma. Questão de quê? De nomenclatura. Então, não acredito na realidade espiritual, mas você aceita a realidade mental? Aceita, então tá bom. Não se discute mais. Não é assim? São as duas o quê? Realidades. Né? Então, ó, cromossomas estruturados em glândulos infinitesimais de natureza fisiopsicossomática. Não estou falando de mente e cérebro aqui não, gente. Mas nós estamos falando de mente e cérebro cromossomial. É o cérebro rudimentado do princípio inteligente com a mente rudimentada do princípio inteligente. Que só vai o quê? Ampliar nas nossas dimensões, né? Partilham do corpo físico pelo núcleo da célula em que se mantém e do corpo espiritual pelo citoplasma que se implanta. Então veja bem, a área fluídico do nosso corpo, no campo do citoplasma, é a materialização do perispírito. E o núcleo é a densificação de representação do corpo físico. Toda a natureza fluídico, líquido do nosso corpo está mais voltada às sintonias com o perispírito. E as estruturas mais densificadas, elas estão ligadas a essa agregação de forma corpuscular. É assim? Isso lá embaixo também, lá, tá vendo? Há uma representação de natureza fluídico-espiritual e uma representação de densificação material. Do micro ao... do 1 mais 1 para as contas o quê? Complexas. Da subpartícula às substâncias aglomeradas. Tudo é a mesma coisa, né? E como acontece aos moldes tipográficos que são formados de linhas para se lhes expresse o sentido. Então, o que é uma linha na matemática hoje definida, ou na física? São pontos do quê? Unidos, que a gente vê como linha, né? Não é assim? Então,
os cocos, diplococos. Você lembra dos cocos e dos diplococos? São vírus. É 1 mais 1 vira o quê? 2, né? É assim? Os vírus sabem mais matemática que nós. É? Formando o quê? Uma linha. Aí você estuda geografia, tá lá assim, meridianos e paralelos. O que é isso? Linhas que circulam o corpo planetário. Aí você vai na medicina chinesa, vou fazer o seu meridiano. Isso quer dizer que todo corpo tem o quê? Isso. É só planeta, não? Não é assim? Que no fundo é o quê? Matemática, 1 mais 1. É assim? Eu estou pegando na sua linha, estou pegando o seu ponto. Né? Cuja a linha é apenas uma direção de conjugação de pontos. Se você afastar um ângulo diferenciado, seja no cosseno ou na tangente, é outro o quê? É outra linha de formação. Então as pessoas não sabem por que calculam a tangente. Vai perguntar isso para os arquitetos de ver. Não é assim? Você parece mapeado aí todos os gêneros, não é preocupado, não, é preocupante você saber o significado de cada doença. Você vê, vai saber a doença que não é a distorção de linhas de formação harmônicas de elementos, né? Aí, lhes expresse sentido. O que é sentido? É a direção, não é assim? Direção que se dá alguma coisa, né? Olha a complexidade desse texto, gente. Né? Também eles são constituídos pelos elementos chamados genes, que lhes dá, tanto quanto ocorre ao alfabeto humano, a característica de imortalidade nas células que se renovam, transmitindo a sucessiva as suas particulares disposições, na mesma circunstâncias em que, num texto tipográfico, as letras e os moldes podem viver indefinidamente no material destrutível e renovável, por intermédio do qual se conservam e se exprimem na memória das gerações. Então, os genes. Que loucura isso, eles falam que são 4 letras, CGDA, né? Você vê, ó. Os genes é a tipografia viva da escrita divina. E as letras é o reflexo superficial dessa genética nos símbolos que nós criamos na escrita humana, cujas marcas dos genes marcam o livro da memória, cujo livro é a memória simbólica das nossas manifestações no tempo e no espaço. Porque o que eu estou fazendo quando eu leio um livro repetido? É um conjunto de memórias fixadas. Então o que é isso aqui? Memória morta com vida, que traz vida para quem lê na memória morta dos símbolos, nos genes das informações, cujos traços da informação são linhas formadas por elementos. E o geneticista
está aprendendo a ler o livro da genética. Como o físico lê o livro da física. Nós somos intérpretes das expressões gravadas em forma diferente. E o perispírito? O que pode ter no perispírito parecido com a genética? A genética espiritual, que é o livro da evolução do princípio inteligente, gravado nos campos sutis, como o corpo é o livro da evolução do princípio inteligente, gravado no corpo, que é o livro material de interpretação superficial da ciência, cuja religião tenta ler o livro do perispírito, transcendendo as informações superficiais que a vida manifesta. Não é assim? E com o tempo, diferenciam-se os cromossomas nas províncias da evolução, segundo as espécies, que variam as criações do pensamento impresso, de acordo com os moldes tipográficos nas esferas da cultura. Então, o que é a cultura, se não a evolução das marcas evolutivas que a genética espiritual transcreveu da vida? Só que nós repetimos, né? Agora nós estamos sofisticando, porque não é mais livro de papel, nem topografia, mas informações, como é que fala aí? Computadorizadas, né? Mais aproximando das realidades daquilo que acontece no mundo virtual. O que é o mundo virtual que nós temos? Senão o mundo espiritual expresso sem a forma. O que a decisão fala que no futuro o princípio inteligente será ajustado ao princípio inteligente do não é dele ser ajuste agora? Isso o tempo todo faz. A diferença é que, por exemplo, as minhas linhas de pensamento desarmonizadas não ajustam o princípio inteligente ao campo das minhas direções. Então eles entram aqui e fazem o quê? Geram doença. Para uma mente elevada, ela deve ajustar os princípios inteligentes a ele para que elas funcionem dentro das linhas daquilo que ele estabelece. Então vamos dizer que o princípio inteligente entra aqui, ele se ajusta para formar célula de revestimento epitelial, célula de estômago, célula de intestino. Então ele está se ajustando a mim. Alguns não se ajustam, então ele cria o quê? Perturbação. Cujo padrão de perturbação, quem criou fui eu. Se eu tivesse harmonia profunda, eu estabeleceria neles uma harmonia melhor comigo. Só que eu não sou harmônico. Eu não dou essas linhas diretivas para que eles se ajustem a elas. Isso quer dizer que meus meridianos e os meus meridiano e qualquer outra paralelos estão o quê? Em curto-circuito. Isso. Os elementos germinativos são minuciosamente analisados e testados nas plantas até que sofram transformações essenciais na química das algas verdes, de cuja compleição caminha no rumo de mais amplos desdobramentos. Então, quem acha que a matemática do 1 mais 1 é simples, nas formações dos princípios básicos da vida,
Imagina a matemática complexa. Vinícius, que estuda matemática, pode falar um tipo de matemática complexa? Como é que é o nome do pesquisador que faz a... Como é que lá... A matemática que nós conhecemos ela não é nada, viu, gente? Fala uma matéria lá da matemática complexa. O Einstein diz que o universo é hiperbólico. Você vê, já usou o termo aí que que é a mesma coisa. A complexidade do desenvolvimento espiritual é como se fosse o desenvolvimento da ciência nas linhas da matemática, que iniciou com o quê? 1 mais 1. Pensando assim, se chegasse o dia que nós tivéssemos nas escolas ensino voltado para a espiritualidade. Né? Mas está tendo, só que as pessoas não se associam a isso. Isso, Né? essa associação falta. Isso aí. Essa associação é decorrente da maturidade espiritual, que fala assim, Pois é. isso é isso? Não teria, a gente não viu Tem essas divisões. Nós não íamos ver os alunos falar assim, eu não gosto de matemática, Isso. eu não gosto de biologia. Não, mas peraí, vou te mostrar. Isso aí, é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Nós, como fragmentados, estudamos separados. Mas lá na frente você fala assim, isso é assim, ó, então, ó, isso aqui é assim, ó. Então tudo sai de uma mesma fonte de verdade. Manifesta na multiplicidade das formas. Né? Então,